Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula do nono ano comigo, professora Ana Isabel, e com a intérprete Silândia, onde nós vamos falar sobre a Ásia, diversidade, desenvolvimento e conflitos, que está lá na unidade 4 do livro de vocês, né? Vamos começar agora a estudar o continente asiático, começando aí pela diversidade natural do continente. Então, para começar, vamos ver este mapinha aqui, onde a gente tem todos os continentes, né? E aí a gente tem aqui o continente asiático, né? Que se encontra no hemisfério oriental. Vejam aí como vocês podem ver assim de cara, o continente asiático ele é o maior, né? Vejam como é grande, é o maior continente, né? E a Ásia tem a superfície de aproximadamente 44 milhões de quilômetros quadrados, constitui com a Europa um único bloco continental denominado Eurásia. A divisão entre Europa e Ásia leva em conta aspectos históricos e culturais, e a Rússia, por exemplo, apresenta parte do seu território no continente europeu e no continente asiático, né? Então, veja, a Europa e a Ásia, eles são uma única massa continental, né? E devido aos aspectos históricos e também às questões culturais, foi dividido o continente em dois, em Europa e Ásia, né? A gente tem aqui os Montes Urais, que marcam essa divisão entre o continente europeu e o continente asiático, e a gente tem a Rússia e também a Turquia, que são dois países que têm parte do território tanto na Ásia como na Europa. A gente agora começa a ver o continente asiático, um continente muito grande, muito rico, certo? Uma diversidade natural e também cultural muito grande. Vocês vão ver que além, né, da parte continental, existem diferentes ilhas no continente. Continuando nessa questão da localização, na Ásia, a gente tem uma porção da Ásia, né, que é chamada de Oriente Médio. E aí existem lá os golfos de intensa navegação, que é o chamado Golfo Pérsico, e o Golfo de Omã. O Golfo Pérsico é um golfo de muita importância, né? Porque é a área onde a gente tem a extração de petróleo, né? O Oriente Médio é uma parte da Ásia, como eu já falei, que tem uma grande quantidade de petróleo, né? A principal atividade econômica da maioria dos países de lá, e é o principal, é nesse golfo onde o produto é escoado, né? Passa para ir para o mercado internacional. E aí, o limite entre eles é o Estreito de Hormuz. Através das suas águas, a produção de petróleo é escoada para o resto do mundo. Por essa razão, a região do Golfo Pérsico é alvo constante de conflitos e constitui uma área estratégica mundial. Vejam aí, ó, essa partezinha aqui, esse círculo roxinho, é a produção de petróleo em milhões de toneladas, né? Aqui, principalmente da Arábia Saudita. A gente tem aqui, ó, os golfos, eles estão aqui, o Golfo de Omã e o Golfo Pérsico. Aqui é onde tem esse símbolo assim, onde tem conflitos. É aqui o território de Israel, né? Israel e Palestina, onde tem aí é, intensos conflitos. Mais tarde, mais para frente, a gente vê nisso. Os gasodutos e oleodutos, né? Essas listrinhas aqui verde, né? E aí também tem as bases militares, que são todos esses pontinhos vermelhos. Vejo como é uma região muito rica e uma região também onde tem muitos conflitos, que mais para frente a gente vai falar sobre alguns. Falando um pouquinho agora sobre o relevo e atividade sísmica, vamos ver aqui a atividade sísmica no continente asiático. Se vocês veem aqui, ó, nesse mapa, tudo que está aqui de roxinho, né, nesse lilazinho mais claro, é onde tem uma atividade sísmica moderada. E o que dá de amarelo é onde tem uma atividade sísmica intensa. Os pontinhos vermelhos, né, o triângulozinho, é um vulcão ativo e na superfície, né, na parte terrestre, e o azul são vulcões que estão submarinos, certo?
Então, vejo como a atividade sísmica na Ásia ela é muito forte. Isso se deve ao quê? Ao encontro das placas tectônicas, né? É uma região que está sobre placas tectônicas, e aí, ao movimentar essas placas tectônicas, elas vão dar origem a terremotos, a vulcanismos e a maremotos, né? Aqui eu trouxe para vocês a formação da Cordilheira do Himalaia, que também é fruto desse movimento de placas, né, da junção aqui da placa indo-australiana com a placa euroasiática, né? Se vocês verem aqui, está mostrando há 60 milhões de anos como era, há 40 milhões e atualmente, né? Quando as placas elas foram se juntando, né? E foram se avançando uma sobre a outra, e aí isso deu origem aqui à Cordilheira do Himalaia, né? E também não é raro a gente ver diversos abalos sísmicos que acontecem, né? Por exemplo, um terremoto que aconteceu de 9,1 na escala Richter, que foi o segundo maior da história. Ele se originou no fundo do Oceano Índico e provocou um tsunami gigante, né? E aí causou aproximadamente 250 mil mortes e deixou 1,5 milhões de desabrigados, e que a maior parte deles foi na Índia e no Sri Lanka, né? E tudo isso devido a esse encontro de placas tectônicas. Falando sobre o relevo asiático, como vocês podem ver aqui, é um relevo onde se localizam vários planatos que são predominantemente elevados e extensos, né? Vejam aqui a quantidade de planaltos, né? De regiões com altitude maior, né? São onde tem os planaltos. Entre esses planaltos e as cadeias montanhosas situam-se extensas planícies aluviais formada pela acumulação de sedimentos transportados pelos rios. E a outra unidade de relevo presente no continente asiático são as depressões, que, além da maior depressão absoluta do mundo, que é o Mar Morto, né, que está aqui no continente asiático, várias outras estão espalhadas ao redor de outros mares e lagos asiáticos, como o Mar Cáspio, ao norte do Irã, e o Mar de Aral, entre o Uzbequistão e Cazaquistão. Quando a gente fala em depressão absoluta, são depressões que estão abaixo do nível do mar, né? Essas depressões, elas conseguem ser mais baixas do que o nível do mar, e por isso são chamadas depressões absolutas. Um pouco da hidrografia na Ásia, apesar de rios e lagos de grande dimensão, no continente a escassez de água doce já é um problema para alguns países e deverá ampliar no futuro. A Ásia abriga cerca de 60% da população mundial e apenas 36% dos recursos hídricos. O abastecimento industrial tem aumentado o consumo. Ao mesmo tempo, o crescimento industrial tem aumentado o consumo e, ao mesmo tempo, a poluição das águas. Além disso, a necessidade de ampliação de áreas irrigadas para agricultura e pecuária deverá comprometer outras fontes de abastecimento. O sul da Ásia concentra o maior despejo de água de esgoto não tratada do mundo. Então, vejam, né? O continente asiático, ele tem rios importantes, certo? São rios, por exemplo, como o Rio Ganges, é um rio que tem muita importância no continente asiático, porém, vários trechos do rio, ele está sendo poluído por conta do crescimento muito grande da população na zona urbana, né? Outro rio muito importante é o rio Yangtze, né? Difícil de falar, porque é chinês, é onde está instalada a usina de Três Gargantas, que é uma das usinas que tem o maior potencial hidrelétrico do mundo, né? E aí a gente vê a importância desses rios, mas também o contraste, levando em consideração isso daí da poluição, né, do uso indiscriminado da água. Para a gente finalizar, eu coloquei aí clima e vegetação juntos, né? Porque, como vocês sabem, o clima
e a vegetação, eles andam de mão dadas, eu sempre digo isso nas minhas aulas. E aí a gente tem o clima, aqui vejam a quantidade de climas que a gente tem no continente asiático. Isso se deve principalmente à latitude, né? O continente asiático, as terras asiáticas, elas vão se estender desde a linha do Equador, né, que é considerado uma zona de baixa latitude, até a região polar ártica, né, até aqui, ó, que é considerado uma região de alta latitude. Então, isso influencia, contribui para essa variação climática. Outra também questão, né, outro fator que vai influenciar é a grande extensão territorial que permite a atuação das massas de ar seca no interior e aí proporciona uma maior influência da continentalidade, né, tornando os invernos mais rigorosos no interior da Ásia. A altitude também influencia, principalmente nas regiões onde tem as cadeias montanhosas, né, onde são mais elevadas, e também os ventos de monções, né, que acontecem aqui, principalmente nessa região, né, que traz massas de ar que são carregadas de um lugar para outro, né. A gente tem aqui as vegetações, né, o clima equatorial, que vai acontecer aqui, consequentemente, tipo de floresta equatorial, né, que são as florestas grandes, exuberantes, parecido com o que a gente tem na Amazônia, certo? Devido ao clima equatorial, um clima muito chuvoso, quente e úmido, e aí isso favorece a formação das florestas tropicais, né? Das florestas equatoriais e tropicais. A gente tem aqui em cima a tundra, né? Onde a gente tem principalmente o clima frio, né? Frio e clima polar. Como é muito frio, a vegetação ela não chega a se desenvolver muito. A floresta boreal, né, que também é chamada de taiga, lá aqui, ó, nessa porção mais norte, onde a gente tem principalmente o clima temperado, né? E o clima temperado aqui, na verdade, e aqui a partir do clima frio, né? Fica nessa área de transição. A gente tem estepes e pradarias nessas regiões mais centrais, onde a gente tem uma grande variedade climática, né? E aí esses estepes e pradarias vão se desenvolver de acordo com essa variação climática aqui, tá? A gente também tem nas regiões desérticas, né? Aqui nessas porções desérticas, a vegetação desértica, né? Deserto. E aí, como eu já disse, o clima é fruto o clima e a vegetação andam de mão dadas, as vegetações ela varia um pouco de acordo com o clima, né? As espécies em determinados locais vão variar de acordo com o clima, né? Desses lugares, e aí a gente vê essa abundância de climas e de vegetação que a gente encontra lá no continente asiático. Gente, eu não vou me alongar muito, senão eu vou ficar falando muita coisa. Vocês podem pesquisar mais informações lá no livro de vocês, certo? E também podem perguntar aos professores e a gente se encontra na próxima aula.